Olá, pessoal! Janete Tomelin aqui. Estou de volta para compartilhar muito conteúdo com vocês, muitas informações, muitas coisas legais. Essa semana eu quero compartilhar com vocês sobre uma palestra que eu assisti, ministrada pelo Cláudio Vicente, autorizado Disney, a falar aqui no Brasil sobre o modelo Disney de atendimento. Sim, a Disney encanta milhares de pessoas do mundo inteiro e hoje possui parques no mundo inteiro. Então, eu assisti essa palestra e quero compartilhar algumas coisas com vocês. Primeiramente, a palestra começou com o Cláudio se identificando. O Cláudio é uma pessoa mirradinha, pequenininho, e ele começou a contar sobre a história dele. E ele é ultramaratonista. Até ele falar isso, ele mesmo disse: vocês não davam nada por mim. E muitas pessoas concordaram. Muitas vezes nós nos preocupamos com a nossa aparência. Sim, a nossa imagem é muito importante. Mas é importante que a nossa imagem transmita realmente aquilo que nós queremos que as pessoas entendam, mas nós precisamos também contextualizar as pessoas de quem nós somos. E ele contou um pouquinho sobre ultramaratonas. Uma das ultramaratonas que ele correu eram de 140 quilômetros. Se eu não me engano, foram 12 horas de corrida. 12 horas de corrida é muito, gente. E ele falou que quando ele estava correndo 70 quilômetros já, depois de 6, 7 horas de corrida, ele estava muito exausto e quase desistindo. Mas quando ele terminou os 140 quilômetros, ele estava melhor do que ele estava no quilômetro 70. Por que isso? Por causa do mindset. Quando chegamos na metade, muitas vezes temos vontade de desistir. Mas é aí que a gente acha forças, acha principalmente local na nossa mente, no mindset, e segue em frente e conquista aquilo que nós desejamos. E quando nós falamos de Disney, o primeiro coelho inventado por Walt Disney, ele acabou fazendo um contrato e perdeu os direitos autorais sobre esse coelho. Só há pouco tempo que a Disney recuperou novamente os direitos autorais sobre esse coelho. Mas Walt Disney não desistiu. Em 1937, Walt Disney lançou o seu primeiro desenho de sucesso, o Mickey Mouse. Depois de tantos anos de trabalho, muitos filmes, muitos desenhos lançados, muitas coisas lançadas, nenhum desenho superou o sucesso do desenho de 1937. Foi somente em 1995 que o Rei Leão, o filme do Rei Leão, quem aí assistiu o Rei Leão sabe como esse filme é lindo. E esse filme superou o sucesso de 1937. Então, muitas vezes nós queremos repetir e superar os sucessos logo de imediato, porque fizemos algo histórico, fizemos algo de sucesso, queremos superar logo de imediato. Mas nós não podemos desistir no meio do caminho, nós precisamos de persistência e constância. Eu já falo muito sobre isso aqui, falo no Instagram também, constância e persistência. E em 1995 foi superado. E depois houveram outros filmes que superaram também o Rei Leão. E assim começou a lançar ainda mais sucessos. Mas esses filmes foram os filmes de maior, foram os desenhos de maior sucesso. Então, uma coisa que eu aprendi é não desista no meio do caminho. Algo muito interessante também que o Cláudio Vicente comentou foi sobre a imagem, sobre contar o que ele fazia. E foi muito interessante porque ele nos contou que ele vendia picolé quando era mais novo. Mas ele não falou dessa maneira. Vou ler aqui, inclusive,
né, no registro o que ele falou. Eu era gestor de uma unidade móvel de comercialização de sobremesas refrescantes. Olha como parece chiquérrimo, mas era algo muito simples como vendedor de picolé. Mas quando fala de uma forma tão intensa, fica diferente. Mas o Cláudio tinha vergonha de falar em público e de sair na rua gritando picolé. Não era público de altas palestras, era vergonha de falar com as pessoas na rua. E aí ele era muito bom em guardar nomes. E ele começou a decorar o nome de todas as pessoas da rua que ele atendia. E começou a gravar o sabor de picolé que essas pessoas gostavam. E começou a guardar o nome das pessoas da família. Então, quando ele preparava o seu carrinho de picolé, ele já sabia que o de milho é para o seu Joaquim, o de morango é para a Dona Maria, o de chocolate é para as crianças da Dona Fernanda. E assim ele entregava picolés e não mais precisava ficar gritando na rua: olha o picolé, olha o picolé. Conheça o seu cliente, conheça o que ele deseja e você vai fazer entregas. E depois ele falou sobre algo muito interessante que são, por exemplo, os 4 pontos de marketing extremamente importantes. Primeiramente, curar a miopia do marketing. O que é a miopia? É entender qual é realmente o seu negócio. Não é o seu produto, mas o seu negócio. A Kodak, por exemplo, não é uma simples fabricante de máquinas fotográficas ou de filmes fotográficos. A Kodak precisava ter entendido que o negócio dela era registrar e guardar memórias. Se isso tivesse sido entendido pela Kodak, hoje a Kodak provavelmente poderia ser a maior fabricante de câmeras fotográficas para celulares, porque o celular substituiu aquela maquininha digital. Quem passou por essa época? Não só a máquina digital, mas a máquina de filme. E a Kodak poderia ser dona do Instagram, porque hoje nós não guardamos mais as nossas fotos em papel, mas deixamos elas registradas lá no Instagram, lá no Facebook. Então, entenda qual é o seu negócio e qual é o seu produto, e não confunda ambos. Walt Disney, a Disneylândia, não é um parque de diversões. É um mundo mágico que entrega fantasia, que entrega magia. Isso é incrível, incrível. O segundo ponto a observar no marketing é parar de brigar por preço e entregar valor. Se o seu cliente está apenas entendendo qual é o preço do seu produto, você está oferecendo ele de forma errada. O seu cliente precisa entender o valor do seu produto. Entregar a melhor experiência de compra. Você pode vender chinelos, calçados. Você pode vender roupas. Mas você não vende apenas roupas, você entrega experiência. E nesse entregar de experiência está o agregar valor. Quando você agrega valor ao seu cliente, quando ele entende realmente o que aquilo representa, você para de brigar por preço e começa a entregar valor. A solução do cliente, gente, não tem preço, porque o cliente está buscando solução. E o terceiro ponto é parar de se concentrar apenas no produto e focar na experiência. Como assim? Todo cliente deseja ser amado, respeitado e destacado. É isso que o cliente busca.
use o que for necessário de tecnologia, sim, mas a tecnologia não substitui muitas vezes esse contato. Quando nós falamos de parar de brigar por preço e entregar valor e parar de se concentrar no produto e focar na experiência, parecem que são as duas a mesma coisa, mas não. O que acontece nesse processo de entrega? O Cláudio contou a experiência da compra de um carro. Muitas vezes o cliente ele faz toda uma análise técnica e escolhe o carro por o carro mais econômico, o carro mais espaçoso, porque ele está buscando algo tecnicamente. Mas quando ele vai na loja de carros, ele conta a experiência dele. Quando ele foi numa loja de carros, ele escolheu, ele já tinha decidido qual carro ele queria, mostrou para a família não gostou do carro, foram numa outra loja e uma pessoa, a Fernanda, atendeu eles. Quando a Fernanda atendeu, simplesmente a Fernanda encantou toda a família. Chamou a família inteira para fazer um test drive. Colocou o Cláudio sentado no local certo, motorista, a esposa do lado. Você já viu aquele vendedor de automóveis que ele senta do lado, porque ali é o lugar dele? Não, a Fernanda sentou atrás. Deixou com que eles fizessem toda uma viagem, um test drive pela cidade e foi orientando, mostrando todos os detalhes do veículo. Que experiência incrível! A partir desse momento, o foco do cliente deixa de ser o valor e começa a se tornar experiência. Na hora de fechar o negócio, ela ainda mostrou um carro com mais opcionais e que custava apenas uma pequena diferença de preço. Você entende que depois dessa experiência toda, depois de todo esse valor, uma diferença de preço para um carro de uma categoria superior se tornou supérfluo? E além dessa experiência com o cliente, quando o cliente compra pelo emocional ou pelo racional. Então, o quarto item é a conexão emocional com o cliente. Quando o cliente compra totalmente pelo racional, quando o cliente pergunta o preço e você, pá, R$ 29,90. Você simplesmente está levando ele para o lado racional. Eu quero ou não quero comprar? 290 mil. Não interessa o valor. Não interessa o preço, melhor dizendo. Não interessa o preço. Mas quando você está levando simplesmente para o lado racional de decisão, tudo o que o cliente olha é o preço e se ele realmente precisa desse item. Quando você trabalha o emocional, quando você gera uma experiência para o cliente, quando você destaca ele, quando você mostra que o cliente é amado, respeitado e destacado, você fecha negócios de olhos fechados. Então, esses são os 4 pontos importantes no marketing. Na Disney, por exemplo, ninguém olha o valor do ingresso. O exemplo de experiência e valor, preço e valor, é o show de fogos da Disney. O show de fogos da Disney no Castelo da Cinderela custa $60 mil. $60 mil por dia. Mas 60 mil pessoas frequentam o parque diariamente, uma média de 60 mil pessoas. Então, essa experiência custa $1 por pessoa. Mesmo que as pessoas tenham 10, 20 dólares de desconto para não assistir este espetáculo, elas não querem. Então, com $1, né? R$1 não, R$5. Com $1 de acréscimo, com $1 de despesa, você agrega de 10 a 20 dólares para o seu cliente. Ele está disposto a pagar por essa experiência,
porque aquilo que você entrega para ele é muitas vezes, a experiência que você entrega para ele é muitas vezes superior ao valor que ele está pagando. Faz sentido isso, gente? Faz muito sentido. E no dia a dia, realmente, muitas empresas focaram em reduzir custos e levaram o seu cliente a tomar apenas decisões racionais. Pararam de gerar experiência e começaram a cobrar simplesmente custo e começaram a perder clientes. O exemplo disso é o café. Se você não gera uma experiência fantástica para o seu cliente, ele opta por tomar uma xícara de café em casa, que vai custar quanto? 10, 20 centavos por xícara para ele. Mas quando ele vai a uma cafeteria e tem uma experiência maravilhosa, ele está disposto a pagar 10, 20 reais por essa experiência. Então faz sentido isso? E na liderança, existem 3 pontos importantes. Na liderança, não contrate por competência, mas contrate por atitude. A Disney contrata por atitude. Porque quando você faz algo que o seu cliente não espera, quando você tem atitudes de bom atendimento, tudo isso faz diferença para o seu cliente. O exemplo de uma menina que esqueceu o seu ursinho na Disney foi encontrado na lavanderia junto com os edredons. Esse ursinho foi enviado sem custo de volta aqui para o Brasil, para essa criança. Mas não foi somente o ursinho que foi enviado. As pessoas da lavanderia, sim, operacional, pegaram esse ursinho e tiraram várias fotos na montanha-russa, no castelo da Cinderela, e escreveram uma carta. E colocaram essas fotos junto. E mandaram: mamãe, desculpa, acabei ficando um tempo maior na Disney. Estão aqui as provas. Isso significa que eu gostei demais e quero voltar para a Disney. Será que essa família não vai fazer todo o possível e impossível para voltar para a Disney? Qual foi a emoção de atendimento e de experiência? Funcionários simples, que muitas vezes as empresas esquecem de treinar, esquecem de valorizar, mas os funcionários da lavanderia geraram essa experiência por causa de atitude. O segundo ponto é abandonar a desculpa de treinar pouco porque acha que vai custar caro. Abandonar a desculpa de treinar pouco porque acha que isso custa caro. Ou que isso vai levar o seu funcionário a sair da empresa. É melhor um funcionário muito bem treinado que fique pouco tempo na empresa, do que um funcionário mal treinado que fique muito tempo na empresa. Todo mundo reconhece um bom e um mau atendimento. Se você estiver treinando a sua equipe, você com certeza gerará muito mais valor agregado para o seu cliente. O exemplo que foi dado foi um experimento que foi feito com 3 jogadores de futebol profissionais jogando contra 100 crianças, sem noção nenhuma, sabiam jogar futebol, mas não eram profissionais. Os 3 profissionais fizeram muito mais gol do que 100 crianças correndo aleatoriamente atrás tentando chutar a bola. Então, quando você tem 3 funcionários altamente treinados, muitas vezes esses 3 funcionários altamente treinados valem muito mais do que 100 funcionários correndo de um lado para o outro sem saber o que fazer. Faz sentido para você isso? O terceiro ponto é aceitar que a cultura da organização ou a falta da cultura da organização é a maior fonte de problema. Qual é a cultura da sua organização? Se a sua cultura é uma cultura boa,
o seu cliente vai perceber isso e os seus funcionários também. Se a sua cultura é uma cultura ruim ou não tem cultura nenhuma, isso é grave, é o seu maior problema. Por quê? Porque dentro da Disney há a cultura de levar magia, de levar encantamento. Desde a recepção até qualquer pessoa dentro do parque leva essa magia, leva esse encantamento para o seu cliente. Um exemplo é um senhor que trabalha como guarda. Ele é um segurança do parque. Ele não precisava fazer nada diferente a não ser segurança. Esse senhor já tem uma certa idade. Mas o que ele começou a fazer? Ele está dentro da cultura da empresa. Ele começou a gerar experiências mágicas para principalmente as meninas que vão ao parque vestidas de princesas. Dentro da Disney, você compra um book onde você coleta os autógrafos das princesas. E ele comprou o seu próprio book, do seu próprio bolso. E começou a pedir autógrafo das menininhas que vão vestidas de princesas para o parque. Com isso, ele gerou experiências incríveis. E as meninas falam, gente, eu estou tão linda, que ele achou que eu era uma princesa de verdade. Ele achou que eu sou uma princesa de verdade. Essa experiência lá conectada com a experiência para o cliente e aqui conectada com a cultura da empresa, olha o impacto que gera. Será que um pai e uma mãe dessas não quer voltar com seu filho para a Disney? Será que as pessoas estão querendo voltar para a cultura da sua empresa? Essas atitudes geram impactos incríveis. E a Disney toda é desenhada dentro dessa magia. E nós podemos desenhar a magia dentro da nossa empresa. Gente, e eu ganhei essa Rapunzel. Porque lá dentro da Disney existe uma vila que representa a vila onde o Walt Disney cresceu. E lá existe a Torre de Bombeiros. Acima da Torre de Bombeiros tem um quarto onde o Walt Disney costumava ficar. Ele pediu para que esse quarto fosse construído ali, porque às vezes ele queria passar a noite ali no parque, sonhando, vivendo essa experiência. E quando os funcionários saíam à noite do parque e olhavam lá para aquela torre e viam a luz acesa, eles sabiam que Walt Disney estava no parque. Quando ele faleceu, ficou algo na janela. E a pergunta foi, o que ficou na janela? E eu respondi, por isso ganhei esta Rapunzel. Eu falei que deve ter ficado uma lamparina. E acredito que ela ficou acesa. Porque quando a gente quer deixar uma memória, a gente deixa uma luz. E a luz não foi só a luz da lamparina, mas a luz do encantamento de Walt Disney. Então vamos deixar memórias, vamos deixar legados, que a nossa luz jamais vai se apagar. Muito obrigada e estejam conectados comigo.